Fala aí pessoal, Jefferson na área, tudo bem com vocês? Passando aqui mais um dia e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito forte que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. A gente vai estar falando sobre bloqueios emocionais. Você sabe aquela travada que você dá quando vai fazer alguma coisa e parece que teu cérebro congela ali, aquele frio na barriga, aquele medo que não te deixa ir para frente? E muitas vezes isso aconteceu lá na infância, ou aconteceu lá na escola, aconteceu em alguma fase da nossa vida e a gente não conseguiu trabalhar isso. Então eu espero que você goste, te convido a assistir a aula toda aí, vem participar comigo. Quando a gente compartilha, a gente cresce, aprende junto e você vai estar me incentivando aí a buscar mais conteúdo. Põe embaixo aí nos comentários algum outro assunto que te interessa, quais são os teus bloqueios, o que é que você está trabalhando. Põe um like, um não like, que você achar melhor aí, mas participa, me dá teu feedback, teu feed forward e me dá ideias aí que vai me ajudar bastante, tá bom? Vamos lá, começando a falar sobre os nossos bloqueios emocionais. O que é um bloqueio? Toda vez que a gente tem uma forma negativa de pensar, uma situação que aconteceu, aquela situação ela vai acabar te bloqueando, te parando. Então, toda vez que a gente tem um pensamento negativo, a gente já tem que parar. Se for possível, pega um pedaço de papel ou mesmo onde você estiver e comece a raciocinar da onde que está vindo esse pensamento negativo. Se tiver como, hoje em dia tu está com o celular na mão, liga a câmera, vira a câmera para você, olhe bem para a câmera, olha para aquela pessoa linda que está aparecendo ali e fala: eu não permito que esse pensamento entre na minha mente. Eu sou o Senhor dos meus pensamentos, eu sou imagem e semelhança de Deus e eu não permito que isso entre na minha mente. Por quê? Porque a gente precisa ressignificar o que aconteceu no nosso passado. A gente precisa enfrentar isso e crescer com esse problema. Então, a primeira coisa que a gente analisa, ressignificar. O que é isso, meu Deus do céu? Muito simples. Muito simples. Dar um novo sentido. Então, quando eu paro para fazer a ressignificação do que me aconteceu, eu simplesmente vou pegar aquela situação dolorida, por mais dolorida que ela seja, eu vou amadurecer a partir daquela situação, certo? O amadurecimento ele não vem com a idade, não é porque a pessoa vai se tornando mais velha que ela vai ficar mais experiente. Ela vem quando a gente para naquilo que nos fez sofrer e a gente aprende com aquela situação. Quando a gente para, como a gente falou ontem da chave da contemplação, e a gente quando a gente contempla algo, a gente cresce, a gente amadurece porque a gente traz para a nossa vida e ressignifica. Então, ressignificar vai se dar um novo sentido. Parar naquela situação, analisar o que aconteceu, qual foi o bloqueio, por que aquilo aconteceu e dar um novo sentido àquilo, o que é que eu aprendi com aquilo. Porque de uma certa forma, por mais doloroso que isso esteja, talvez eu tenha uma certa culpa quando eu carrego isso comigo. Como assim? Pensa comigo. Aqui está o teu coração, hein? Certo? Talvez nunca ninguém tenha te ensinado. Aconteceu alguma coisa na infância, e ali é uma fase muito delicada que a gente não tem nem esse senso, mas ficou uma dorzinha aqui. E ao decorrer da vida, nos processos, escola, e todo esse processo de crescimento, vão acontecendo vários bloqueios. E a gente vai carregando essas coisas com a gente. O problema disso daqui é que todos esses bloqueios, todas essas causas, elas têm um ligamento com o nosso cérebro. E a gente vai acabando ficando com o coração também preso. Então imagine que aqui você vai ter uma prisão, certo? Então uma prisão. E a gente começa a criar uma grade aqui. Tá com essa grade aqui, ó. E imagine que dentro dessa grade, todos esses males, todas essas situações
são as pessoas que nos causaram esses bloqueios, as situações do nosso dia a dia, o sofrimento, e a gente não conseguiu se libertar disso, né? Humanamente é muito difícil, por isso que Jesus fala, venham a mim todos os que estão sofrendo, que a gente coloque esse fardo sobre ele, porque ele já sabe que nós, humanamente, a gente não consegue perdoar outra pessoa por nada. Humanamente, o humano, né, o racional, vai ser muito difícil. E esse é o grande perigo. Porque dentro dessa cadeia vão estar aqui as pessoas, as situações, os nossos medos, os nossos fracassos, as pessoas que nós magoamos e não fomos pedir, ou não pedimos perdão para nós mesmos. Todas essas situações. Agora imagine quanto que você gasta para ser o dono dessa cadeia. Você gasta todo dia quando você levanta até a hora que você vai dormir, 90% da tua energia mantendo essa cadeia funcionando. Aí quando você projeta, vou fazer uma atividade nova, vou começar a fazer exercício, aqui vem a procrastinação, aqui vem a preguiça, vem o sentimento de inferioridade, todos esses bloqueios que vão causando essas situações, elas vão entrando aqui dentro dessa cadeia. E o coração vai ficando num lugar apertado. Ele está louco para sair daqui, está louco para brilhar, mas ele não consegue. Porque a nossa energia está gastada toda em manter isso aqui funcionando. Não tem sentido, não faz sentido. Vai sobrar aí 10% de energia para criar coisas novas. Só que, o que vai acontecer? Esses 10% não tem força para libertar isso. Aí eu preciso começar esse processo de ressignificação. Eu preciso redescobrir onde é que está e dar um sentido novo. Aprender com aquela situação. Perdoar. Lembra? Quando você perdoa alguém, você começa a quebrar essas barreiras. Você liberta essa pessoa para ela ir embora da tua vida. Você não é um caminhão, não é uma patrola, um trator esteira que tem que levar isso aqui nas costas todos os dias. Certo? A gente vai converter essa energia aqui, né? E esse processo vai fazer o quê? Que o teu coração comece a brilhar. A brilhar. Por isso do perdão, por isso que Deus nos perdoa a cada dia. Porque Ele quer ver a gente com o coração contrito, reto para Ele. Que a gente também perceba que muitas vezes nós também bloqueamos outras pessoas, nós também causamos dor para as outras pessoas. Então a gente precisa começar a entender isso para ressignificar, para a gente começar a ter essa vida nova, certo? Então, o bloqueio, ele pode ter uma causa sim, certo? Aqui nós vamos ter a traumática, bloqueios traumáticos que vieram da infância, de situações que passamos o dia todo, e o bloqueio também ele vai ter um efeito, né? Esse efeito ele pode ser causado por causa das situações traumáticas, eles vão ser diferenciados em cada pessoa, porque todos nós somos diferentes. Então, por exemplo, uma situação que você passou em casa com o teu pai pode ser diferente da outra pessoa que passou uma situação parecida ou igual, certo? É a nossa maneira de ver as coisas, a percepção das coisas, certo? Eu vi uma vez, eu até vou mencionar aqui, uma pessoa que eu sigo e gosto muito de ouvir, o Dr. Laí Ribeiro, que ele faz uma comparação de dois jovens. Você pega um que está numa cadeia e o outro decidiu muito bem na vida. E são irmãos. E quando você pergunta para um, por que você está na cadeia? Ele fala, por causa do meu pai. E você fala para o outro, por que você se deu bem na vida? Por causa do meu pai. Estranho isso, não é? Por quê? Porque um soube ressignificar, soube dar um novo sentido para aquela situação e não parou na situação. Isso é errado? É acusação? Não, não é acusação. Isso é o nosso do humano, certo? O errado é a gente continuar nisso todos os dias. É doloroso o processo de voltar para trás, mas voltando e colocando isso no papel, colocando isso no lugar, porque o passado ele já foi, eu consigo caminhar e ter essa vida próspera para frente. Certo? Não faz sentido você viver o resto da vida carregando as pessoas, carregando as situações nas costas. Por isso, quando a gente procura a Deus, a gente passa para Ele, fala assim, olha, eu não quero mais carregar isso, eu não tenho forças. E passa isso para Ele.
certo? Perdoa aquela pessoa, deseja o melhor na vida dela, vê o que você aprendeu com aquela situação, o que aquilo pode te ajudar, tá ajudando na vida de outras pessoas, certo? Eu vejo depoimentos lindos de pessoas que sofreram situações terríveis e não pararam naquela situação. Abriram movimentos e campanhas e grupos de autoajuda que ajudam milhares de outras pessoas que estão passando ou que às vezes nem entraram, que começaram a perceber aquela situação na vida delas antes e conseguiram entrar em outro movimento. E isso é restaurador, esse é o poder de Deus na vida da pessoa, certo? Porque Jesus estando na cruz, quando ele estava lá, ele estava segurando aquele coração que a gente viu ali de todos nós, todos os nossos pecados. Ele como homem aqui na terra, ele não teve pecado e ele se doa a Deus para nos ensinar isso. No alto da cruz, no alto dos deboches, no alto de toda aquela situação, ele ainda olha e fala: Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem. Certo? Então, nessa hora, a gente vê o tanto que o amor de Deus é grande por nós. Porque ele vê em cada um de nós e ele perdoa o tempo todo. Então, a gente tem que parar e fazer esse processo. Por mais doloroso, por mais tempo que ele demore, tomar consciência disso e não tercializar o problema. É como eu tomar um copo de veneno pensando que a outra pessoa vai passar mal. Não funciona desse jeito. Eu tenho que pensar no meu coração e pensar em transbordar, em levar o bem, o amor para a vida do próximo. Aí eu consigo ressignificar isso aqui e dar um novo sentido para aquela dor, certo? Então, os bloqueios, eles podem vir de forma hereditária de família, mas a gente é muito pouco provável, certo? Eles podem acontecer na fase da infância, na escola e depois também até os 12, 14 anos de idade aí. Então, já nessa fase é muito importante, principalmente porque a gente vive sempre no não, né? Não faça isso, não pode fazer aquilo, não fala com fulano, não pergunta, não para isso, não para aquilo, pergunta aí. E isso vai trazendo muito trauma, vai trazendo muitas consequências. Por quê? Você está falando que não posso falar não? Claro que pode. Muitas vezes a criança ela precisa ter um não para ela entender a autoridade do pai, de mãe, né? Ter o respeito, saber que existem autoridades lá fora e que é preciso ter um respeito na sociedade. Mas muitas vezes o não, ele não vem com nenhuma explicação do porquê do não, né? Muitas vezes um pai vai falar não, pronto, ponto final. Mas há muitas outras situações é muito importante dar o não e dar o porquê do não. Porque o adolescente, o jovem, muitas vezes ele não consegue ter a visão porque ele ainda não viveu aquilo. Faz a seguinte experiência contigo. A primeira vez, se você já teve essa experiência de ir para um aeroporto, você não foi para um aeroporto, pensa numa rodoviária. Você não foi para a rodoviária, foi para a biblioteca. Qualquer lugar que você foi pela primeira vez, certo? Ou primeira vez que você foi para a escola. O primeiro dia de aula foi muito difícil. O primeiro dia que você chegou no aeroporto foi muito difícil. Poxa, não sei o que eu faço, para onde que eu vou, com quem que eu falo, né? Mas, a partir desse primeiro momento que você chegou, você foi despachar a tua mala, você foi fazer o check-in, você passou para o portão de embarque, você foi para outro lugar, pá. Quando você for para qualquer outro país, para fazer qualquer outra viagem, por mais que você chegue no aeroporto e você não o conhece, não sabe o que vai fazer ali, o mapa mental, começar a caminhar, aquele mapa mental já vai te falar: opa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que me ligar naquilo, para onde que eu tenho que ir, para quem que eu tenho que perguntar. Então o mapa mental foi trilhado. E a gente tem que ter essa visão quando fala com um jovem, com uma criança, que muitas vezes eles não têm ainda esse mapa mental. Muitas vezes o mapa mental dele vai ser um influenciador, vai ser algum artista que muitas vezes não está com esse intuito de dar uma direção correta. Muitas vezes está com um leque aberto de opções que faz com que ele fique sem um norte, fica sem uma referência. Então muitas vezes o não ele vem com a explicação e lá na frente ele vai entender. Né? Lá na frente, por mais que esse não seja doloroso. Mas a nossa cultura muitas vezes é só do não pelo não e não para tudo. E isso vai trazendo muitos bloqueios. Então, é como eu falei, bloqueios existem vários, certo? Não é fácil para começar esse desbloqueio, não é fácil voltar a esse ponto aqui de mapear e reviver aquilo, mas lembra sempre disso, que essa dor é o amor que o teu cérebro tem por você,
tentando te livrar daquela situação. Mas hoje, sendo um homem e uma mulher maduro, você já pode parar e pensar assim, calma, essa situação já passou. Ela não vai se repetir porque hoje eu já não permito que ela se repita. E a gente consegue começar a perceber que às vezes aquela situação ela nem existe, a gente começa a criar ela só na cabeça. Voltar a viver aquela dor, por quê? Porque ela ainda não foi ressignificada, não foi liberada do nosso coração. Então a hora que ela vem agora, essa situação, você vai jogar essa energia para fora. Não segura ela para você, de jeito nenhum, certo? De jeito nenhum. Eu vou te dar, aqui eu tenho aqui anotado, Romanos 12, 2. Desculpa aí que eu esqueci aqui, ó. Romanos 12, 2. Certo? Que vai dizer o quê? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Imagina só, a gente está vivendo 2000 anos depois que Paulo passou aqui pela Terra, e já naquela época, sem estudar PNL, sem saber nada disso, ele já vivia tanto uma experiência forte com Deus que ele já falava: viva uma renovação pelo vosso entendimento. Então a gente muitas vezes vai para a igreja, reza, pede, se ajoelha, mas se a gente não ressignificar na nossa mente, tomar o controle da nossa mente, a gente não consegue, porque assim como o Bartimeu, a gente não está deixando a capa para andar com Deus. A gente levanta e fala, Jesus te amo, mas traz a capa junto. E vai carregando. Eu não tenho nada pesado aqui, mas imagina, aqui ó. Você está andando todo dia e você está com isso aqui nas suas costas. Certo? Não faz sentido nenhum ficar carregando isso todos os dias. Então, pra frente aí, cara. Como é que eu descubro esses bloqueios aqui? Como é que eu descubro o peso? Comece a tomar decisões. Ok? Por quê? Se eu decido fazer algo e aquele algo me trava, aí está um bloqueio. Aí você começa a perguntar, de onde que veio esse bloqueio? Para e pensa. Pode ser um bloqueio de aprendizagem. Criatividade. Enfim, são vários os bloqueios. Vou colocar alguns aqui. Pode ser a criatividade, a aprendizagem, escassez, paternidade, sentimento de inferioridade e por aí vai. Cada vez que você determinar alguma coisa aqui, que você tomar uma decisão, você vai lembrar, opa, meu bloqueio, isso aqui aconteceu na escola. Eu lembro que eu fui fazer tal coisa e sofri muito bullying, muita piada, foi muito envergonhoso, eu me senti muito envergonhado. E talvez naquele momento faltou um pouco da habilidade do teu professor, um pouco da habilidade dos pais, né? Eu sei que eu sofri muito bullying na escola e muitas vezes eu fico pensando, eu nunca cheguei em casa e contei para minha mãe e para meu pai. Às vezes por medo, por insegurança, né? Por achar que passou, mas no outro dia eu passava aquilo de novo. Então, muitas vezes, agora eu tenho que reconhecer que isso também foi culpa minha. Por quê? Porque eu deixei escalar num nível que eu perdi o controle. Eu tive que fazer uma volta muito grande para recuperar aquilo. E daí, acima daquilo, teve muitas decisões erradas, que trazem mais consequências e às vezes mais bloqueios. Entende a bola de neve que vai virando? Por isso que hoje, como adulto, eu consigo parar e ressignificar. Eu consigo parar e aprender. Eu consigo voltar lá atrás e pensar, poxa, é até engraçado, porque quando me fizeram isso, eu podia ter respondido isso. Então, lembra sempre, tá? Marca isso aí para você. Qualquer coisa que você for fazer, isso aqui é muito forte, qualquer coisa que você for fazer, a hora que for te bloquear, se alguém falar alguma coisa, né, que tu vai te travar, só pensa isso. Eu sou imagem
e semelhança de Deus. Eu não preciso da aprovação de ninguém. Eu não preciso pedir permissão para alguém, certo? Estou falando no sentido do respeito, né? Estou falando no sentido de que a vida da gente tem que estar livre, né? Para você se autogovernar, ser dono do teu querer. Então, se alguém te ofende porque você foi dar uma palestra, foi rude, e aquilo não teve nada de construtivo, foi ofensivo mesmo, tem que pensar assim, eu sou imagem e semelhança de Deus. Essa pessoa, ela está com algum problema dentro dela. Então, você já responde para ela com toda clareza. Olha, eu sou imagem e semelhança de Deus, teu problema não é comigo, teu problema é com Deus. Você vai se resolver com ele. Porque quando você fala isso para mim, na verdade você está ofendendo a Deus. Certo? E não carrega aquilo nas tuas costas. Não carrega. Dá um passo para frente. Lembra sempre isso. Se a gente está agindo no amor de Deus, a gente está amando o próximo também. Então, quando essas situações chegam até a gente, já, na hora você já consegue passar isso para frente. Não segura aquela energia. Fala, o senhor falou para mim colocar o fardo nas tuas costas. Tá aí. Cuida daquele irmão. Se tiver algo construtivo, aprende com aquilo. Se não tiver nada de construtivo, você está seguindo na verdade de Deus e na tua verdade, fazendo o que Ele te chamou para fazer, leva para frente. Não precisa carregar nada nas tuas costas. Não precisa carregar nem um peso, nem um fardo nas tuas costas. Certo? Então, vamos lá. Muitas vezes, se você quiser trabalhar isso daqui, você começa a pensar em bloqueios que vieram de professores, pais, que vieram de padrastos, pode ser madrastas, né? Pai, mãe, não é para generalizar, professor, professora, todas as pessoas que tiveram até essa idade, 14, 15 anos, que tiveram uma presença forte de autoridade, mas muitas vezes não souberam exercer a autoridade que Deus deu a elas para instruir, para ajudar, para ver a dificuldade e saber. Muitas vezes elas não tiveram a maturidade e o conhecimento para viver aquilo e também não tiveram instrução, certo? Muitos dos bloqueios que nós temos vem daqui, ó, de dentro de casa de pai e mãe. Então a primeira coisa que é muito bom fazer é voltar lá atrás na nossa infância e perdoar o pai e a mãe. Perdoar porque, primeiro, honrar pai e mãe abre tuas portas com Deus, porque eles te deram a vida. E talvez eles fizeram o melhor que eles puderam, com o conhecimento, com as instruções que eles tiveram. E onde eles erraram, agora você tem a chance de aprender com esse erro e não errar com teus filhos. Certo? Não tem a necessidade de carregar. Ah, já está falando que você não passou nada disso. Pode ser que eu não passei ao extremo, mas todos nós passamos de uma forma ou outra. Às vezes, por excesso de amor, uma pessoa sofre muitos bloqueios. Às vezes, a pessoa que sofreu algum tipo de violência em casa pode até parecer contraditório, mas ela tem menos bloqueio do que teve excesso de amor, excesso de proteção, excesso de cuidado, que nunca recebeu um não, que nunca recebeu um desafio na vida, que nunca recebeu uma palavra um pouco mais pesada para crescer. E agora, quando sai no mundo que tem que tomar atitude, não consegue. Então, por isso que a gente tem que olhar sempre para dentro da gente e não olhar para as pessoas. Porque, como eu falei antes, o bloqueio ele é pessoal, ele tem um efeito diferente em cada pessoa. Então, identifica o teu bloqueio e trata dentro do teu coração. Procura ver o que você pode fazer melhor por você hoje. Certo? Então, essa é a mensagem que eu tenho para hoje. Toma as tuas decisões, pega o papel e caneta aí, anota quais são os teus bloqueios, quebra esses bloqueios no meio, procura a causa dele, pega a Bíblia, lê lá Romanos 12:2, procura outras palavras na Escritura, escuta o que Deus fala, lê alguns dos Evangelhos, procura ver essa caminhada, faz essa jornada dentro de você, dentro do teu coração, né? Lembra sempre que teu coração foi feito para brilhar. Teu coração, dentro do teu coração, é a morada de Deus, certo? A palavra de Deus está lá que Ele pede para a gente doar para as pessoas os ouvidos, ajudar a fazer uma coisa, fazer outra e tal.
mas ele fala, o coração é meu. Coração é meu. Isso é muito forte. Deus é muito ciumento. Ele nos ama ao extremo.